Maravilha, maravilha de Deus, é com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para dar continuidade à série de mensagens que nós estamos dando sobre quem é Jesus. Hoje é a aula de número 6, o vídeo 6. Você ainda que não assistiu às outras aulas, é só acessar o nosso canal Aelso Borges e lá já está gravado as 5 aulas. Hoje, portanto, o 6º vídeo tem como título Jesus é o Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus é o Messias. Esta aula de hoje, de número 6, tem como objetivo falar que Jesus é o Messias, é o Yeshua HaMashiach. Quando Jesus ele veio ao mundo, o povo judeu, o povo de Israel já estava de forma ansiosa à espera do Messias, à espera do Yeshua HaMashiach. Essa palavra Yeshua HaMashiach é uma palavra de origem aramaica ou hebraica. E o nome de Jesus, Cristo, esse termo é um termo grego, Jesus Cristo. Cristo, no original, quer dizer o ungido, quer dizer o Messias. Portanto, quando se diz que Jesus Cristo, nós estamos dizendo Yeshua HaMashiach, que é uma palavra hebraica ou aramaica. Yeshua HaMashiach. HaMashiach quer dizer o ungido, o Messias. E a palavra Cristo provém do grego. Portanto, quem é Jesus? Nessa aula de hoje, Jesus é o Messias. Jesus é o Yeshua HaMashiach, que Deus prometeu aos judeus, ao povo de Israel, à nação de Israel. Como texto básico, eu quero ler aquilo que está escrito em João, no Evangelho de João, capítulo 4. Vou ler apenas 2 versículos. João, capítulo 4, o Evangelho relata sobre a mulher de Samaria. Eu vou ler apenas 2 versículos, o versículo 25 e 26, depois o versículo de número 29. Jesus ele tem uma conversa com essa mulher, a mulher de Samaria. Mas o versículo 25, depois de Jesus já ter uma conversa com essa mulher, de Jesus ter dito que ele era a água da vida, aquele que bebesse dessa água que ele podia dar, não iria tornar a ter sede. Essa mulher pede para Jesus, então me dê dessa água, para que eu não venha mais ter sede. E Jesus ele diz para essa mulher de que se ela soubesse com quem ela estaria conversando, dialogando, ela pediria da água para beber, a água que Jesus tinha, que era ele próprio, e que nunca mais ela iria tornar a ter sede. E no versículo 25, essa mulher diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. E o versículo 26, Jesus responde para ela. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Aqui, Jesus ele se revela a essa mulher de Samaria como sendo o Messias, como sendo Yeshua HaMashiach. A mulher, quando ela diz no versículo 25 de João, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 25, ela diz: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Era porque na época em que Jesus veio à Terra, havia uma grande expectativa.
do povo judeus pelo Messias, pelo Yeshua HaMashiach, pelo Cristo, pelo ungido. E no versículo 26, o próprio Jesus, ele diz para essa mulher: eu sou eu que falo contigo. Jesus, ele só se revelou como o Messias, como Yeshua HaMashiach, em todo o seu tempo de ministério aqui na terra. Ele apenas se revelou para essa mulher, dizendo: eu sou o Messias ungido, o Yeshua HaMashiach. E a mulher, ela volta para a sua cidade, ali onde ela estava, para a sua aldeia. O versículo 29 diz isso. Ela dizendo: vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Ou seja, será este porventura o ungido, o Messias, o Yeshua HaMashiach? Então, depois que Jesus ele se revela a essa mulher de Samaria, num poço de Jacó, no Evangelho de João, capítulo 4, ela vai até a sua aldeia e diz: olha, vem, veja, eu achei um homem que falou tudo que eu estou vivendo, que eu vivi. Ela diz no versículo 29, porventura ele é o Cristo, ou seja, é o Messias? Então Jesus, ele é sim, de fato, de verdade, o Yeshua HaMashiach, o Messias, o ungido que Deus havia prometido a Israel, que Deus havia prometido ao seu povo, que Deus havia prometido ao povo judeus. Então, não tenha dúvida de que Jesus, de fato, ele é o Messias que estava prometido nas páginas do Antigo Testamento, nas páginas da Bíblia Sagrada. Outro texto que embasa o que eu estou falando está em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11 vai narrar a conversa que João, o Batista, ele tem com os seus discípulos. João, ele estava preso e João envia 2 dos seus discípulos. Quando ele ouve que Jesus está curando, quando ele ouve na prisão que ele está preso, que Jesus está operando milagres, maravilhas, Jesus está curando, ele envia 2 dos seus discípulos até Jesus para perguntar a Jesus, para indagar a Jesus: tu és aquele que estava para vir? Mateus capítulo 11 diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Versículo 2 do capítulo 11 de Mateus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Verso 3, capítulo 11 de Mateus. És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então João Batista, ele ouve falar de Jesus, que Jesus está operando milagres. Ele envia 2 dos seus discípulos até Jesus e pergunta, no versículo 3 do capítulo 11 de Mateus, o João pergunta: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Portanto, aqui nós podemos compreender e entender que na época em que Jesus veio à Terra, enviado por Deus, havia de fato uma grande expectativa pelo Yeshua HaMashiach, pelo Messias, pelo ungido que Deus havia prometido ao seu povo. No versículo 4 de Mateus capítulo 11, Jesus responde: e Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho.
E aí no versículo 6, Jesus diz: bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço ou de escândalo. Portanto, essas duas passagens do Evangelho de João, capítulo 4, a conversa que Jesus tem com a mulher de Samaria, no poço de Jacó, a mulher dizendo para Jesus: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. E Jesus se revela a ela, no capítulo 4 de João, versículo 25 e 26, Jesus diz: eu sou o Messias. E aqui em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 2 em diante, João envia 2 dos seus discípulos até Jesus para indagar a Jesus, perguntar: és tu aquele que estava para vir ou esperamos outro? Ou seja, és tu o Yeshua HaMashiach? És tu o Messias? És tu o ungido de Deus? E Jesus diz para os 2 discípulos de João, versículo 4 de Mateus capítulo 11. E Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, todas essas características aqui que Jesus estava operando, que Jesus estava fazendo, era de que o Cristo, o ungido, o Messias, o Yeshua HaMashiach, tinha que fazer, e Jesus estava operando. Antes de Jesus vir à Terra, quase 1.500 anos antes de Jesus vir à Terra, nascer, Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer que na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Ou seja, no tempo certo, na plenitude do tempo, Deus envia o Messias, Deus envia o Yeshua HaMashiach, ungido, para cumprir-se as profecias do Antigo Testamento, que Deus usou os profetas para anunciar que um dia iria vir o Messias, o Yeshua HaMashiach, ungido. E quase 1.500 anos antes de Jesus vir à Terra, Deus revela algumas características que iria estar sobre o Messias, que iria estar sobre o Yeshua HaMashiach, sobre o Messias. Primeiro, está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Diz que esse ungido, o Yeshua HaMashiach, ele iria vir da descendência de uma mulher, iria pisar na cabeça da serpente. Essa era a primeira característica que Deus anunciou, quase 1.500 anos antes de Jesus nascer, de Jesus vir, de o Messias, o Yeshua HaMashiach vir. Deus anuncia algumas características que iria estar sobre o Yeshua HaMashiach, sobre o Messias. Primeiro, está em Gênesis capítulo 3, verso 15, de que ele iria vir da descendência da mulher, ia vir da semente da mulher, que ia pisar na serpente, na cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, verso 15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, a primeira característica que Deus estava anunciando ao seu povo, quase 1.500 anos antes de Jesus vir à Terra, é de que o Messias, o Yeshua HaMashiach, ele iria vir da descendência da mulher, iria pisar na cabeça da serpente, se referindo a Satanás. Outra característica é de que ele iria vir da descendência de Abraão, iria fazer parte da descendência de Abraão, que está no capítulo 12 de Gênesis, versículo 3, e que todas as pessoas da terra, todas as nações seriam bem-aventurada, abençoada. Gênesis capítulo 12, verso 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, aqui está apontando para o
o Messias, para o Yeshua HaMashiach, para o ungido, para o Cristo, de que em Jesus, que era descendente de Abraão, ele iria ser abençoadas, bendito ou abençoada todas as nações da terra. Outra característica de que Deus havia anunciado de que o Yeshua HaMashiach ia ter, era de que ele iria ser um profeta como Moisés. Isso está em Deuteronômio, no capítulo 18. Deuteronômio, no capítulo 18, verso 15 e o verso 18. Diz assim, Deuteronômio, no capítulo 18, verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirá. Ou seja, Deus está dizendo de que o Yeshua HaMashiach, o Messias, iria ser como Moisés, iria ser um profeta. O versículo 18 diz: suscitar-lhe-ei um profeta. Então, o versículo 18 de Deuteronômio, capítulo 18, diz isso. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de teus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e lhe falará tudo o que lhe ordenar. Portanto, uma das características do Messias seria de que ele seria um profeta como Moisés. Há uma conversa entre Jesus, isso está narrado no Evangelho de João, capítulo 7, a partir do versículo 39, quando Jesus ele se apresenta no último dia da festa e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 7, verso 39. Verso 37 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de águas. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda glorificado. Aí no versículo 40 diz assim: então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Versículo 41. Outros diziam: ele é o Cristo. Ou seja, como eu falei que o Cristo é uma palavra grega, que Yeshua HaMashiach está servindo a Jesus Cristo, ao Messias. Versículo 41 do Evangelho de João capítulo 7. Outros diziam: ele é o Cristo, ou seja, ele é o Messias, é ungido. Porém perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? É o versículo 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Então aqui quando Jesus ele se apresenta no último dia, o dia da festa, ele diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ele estava se referindo ao Espírito Santo que havia de vir, que Jesus ainda não havia sido glorificado. E as pessoas, ao ouvirem Jesus falar essas palavras, diz: ele é verdadeiramente o profeta que Moisés se referiu, que está em Deuteronômio capítulo 18, verso 15 e verso 18. O versículo 41 e 41 do capítulo 7 de João diz: outros diziam: ele é o Cristo, ou seja, ele é o Yeshua HaMashiach, ele é o Messias. E aí o versículo 42 diz: não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém? Então, aqui já aponta para outra característica de que o Messias havia de ter, o Yeshua HaMashiach, que está em Miqueias. Isso se refere de que o Yeshua HaMashiach, o Messias, ele tinha que nascer na cidade de Belém. Olha só o que diz Miqueias, ou melhor, Zacarias.
Zacarias capítulo 9 diz isso. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exultai, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Essa era uma outra característica de que o Messias tinha que ter, de que ele iria vir montado em um jumentinho. E isso se cumpre em Mateus capítulo 21, versículo 5. É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Essa profecia de Zacarias capítulo 9, versículo 9, se cumpre em Mateus capítulo 21, verso 5. Zacarias 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que a ti te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumentinho, um jumentinho cria de jumento. Essa é uma característica que estava se referindo ao Messias, ao Yeshua HaMashiach. Isso se cumpre em Mateus capítulo 21, versículo 5. Olha só o que diz Mateus capítulo 21, versículo 5. A entrada triunfal de Jesus. Mateus capítulo 21 narra: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus dois discípulos, dizendo-lhe: ide à aldeia que ali está, diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-a-me. Versículo 3 do capítulo 21 de Mateus. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo virá. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, ou seja, o profeta Zacarias, ao versículo 5 do capítulo 21 de Mateus. Dizei à filha de Sião: esse aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carga. Então aqui se cumpre em Mateus capítulo 21 a profecia de Zacarias capítulo 9, verso 9. E em Miqueias capítulo 5, outra característica que o Messias deveria ter se refere de que ele tinha que nascer na cidade de Belém. Miqueias capítulo 5, verso 2 diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então aqui está se referindo de que o Messias, o Yeshua HaMashiach, ele tinha que nascer na cidade de Belém. Miqueias capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, ou seja, o Messias, cujas origens é desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Então, Belém era a característica onde o Yeshua HaMashiach, o Messias, tinha que nascer. Portanto, hoje, essa aula de número 5, quem é Jesus? Jesus é o Messias, é o Yeshua HaMashiach. Essa palavra Yeshua HaMashiach é uma palavra de origem aramaica ou hebraica, que quer dizer HaMashiach, que quer dizer o Messias, o ungido. Você que ainda não assistiu os outros vídeos, é só acessar nosso canal, Elcio Borges, e assista e compartilhe esses vídeos para que mais pessoas possam compreender e entender quem é Jesus. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.